Olá, como vai? Sou o pastor Isaías Andrade, da Betel, aqui de Pouso Alegre. É um prazer mais uma vez entrarmos na sua casa, entrarmos na sua vida, por que não dizer assim, e falarmos de tudo aquilo que Deus tem colocado para que seu povo vivesse, para que possamos chegar a uma maturidade cristã. E hoje eu gostaria de indicar um livro para você, Salmos Vivos. Ele é um livro da editora Betânia, do pastor Marcelo Aguiar. E nesse livro o autor coloca algo muito interessante, que os Salmos é o recado do próprio Criador, falando ao coração do homem e nos confortando. E esse livro, Salmos Vivos, são 20 salmos que trazem inspiração para a sua vida. Ele é um livro da editora Betânia. E o nosso pedido continua firme e forte. Venha ser igreja com a gente. Venha ser parte desse grupo de adoradores que adorem a Deus em espírito e em verdade. Fique até o final, dê o seu like e compartilhe essa mensagem com aqueles que necessitam ouvir a palavra de Deus e que Deus assim nos abençoe. Senhor, hoje eu me rendo. Eu reconheço que nada eu posso fazer sem ti. Então sejas tudo em mim. Dependente eu quero ser do teu Espírito. Pra que quando eu falar que seja você, no meu caminhar que seja você, e quando eu cantar que seja você, que seja você, e no meu olhar que seja o teu olhar, no toque das minhas mãos que sejam as tuas. Se não for pra viver assim, eu nem quero viver. Então eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar. Pra que quando eu falar que seja você, no meu caminhar que seja você, e quando eu cantar que seja você, que seja você, e no meu olhar que seja o teu olhar, no toque das minhas mãos que sejam as tuas. Se não for pra viver assim, eu nem quero viver. Então eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar. Semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar. Diz assim a palavra de Deus: tomem cuidado. Se a própria Bíblia já começa assim, é para a gente ficar esperto.
tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor, o quê? Aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Vamos até Mateus capítulo 24, verso 10. Primeiro dos evangelhos no Novo Testamento. Naquele tempo, muitos me abandonarão, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Curve sua cabeça, fale com toda a sinceridade a Deus que você quer ouvi-lo, que você está disposto a ouvi-lo, que você precisa disso, e com humildade você receberá a pregação do Evangelho. O Evangelho que é perfeito, o Evangelho que se molda à nossa necessidade, que antecipa o que vai acontecer. Você que está online é a mesma coisa, fale com Deus agora. Pai, nós te pedimos que a tua voz, a poderosa voz que há no Senhor, nos alcance nesta manhã, trazendo-nos lucidez, clareza, cura, abrindo a nossa mente para realidades que a gente não enxerga, mas o Senhor nos revela nesta manhã. Fala conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Eu quero começar bem lento esta pregação, bem devagar, falando algumas coisas para vocês que Deus soprou ao meu coração. Porque o que eu vou falar aqui não é para quem se sente forte, não. Mas eu quero começar falando com pessoas que, por conta de alguma situação, que a gente chama de ferida, está tentando continuar, está tentando ir para frente. E a gente sabe que isso custa muito. Porque a gente não fica quebrado por fora. Então, as pessoas olham para a gente e veem que está tudo no lugar, está tudo em ordem, mas por dentro a gente sofre o mal dizendo, eu não confio mais como antes. Eu não confio nas pessoas, nos lugares como antes. E qual é o problema? A gente vem para a igreja e a nossa postura aqui dentro é impecável. Na hora de levantar a mão, a gente levanta. Muitas vezes nem pedem para levantar a mão, eu já tenho uma força que me faz levantar a mão. A gente sorri, não dá trabalho, é comprometido, é leal, mas algo silencioso, muito silencioso, acontece dentro da gente. Algo que a gente algumas vezes não quer nem expressar. A gente sabe que não está igual. Quem olha para a gente vê tudo igual, mas a gente sabe que não está igual. E o problema é que você nem sabe quando isso começou. Você não está igual e tudo isso vira uma bagunça dentro de você. Esse texto que li para você no começo, quando Jesus fala sobre o perdão, Jesus fala no final do seu ministério, poucos e poucos dias para ele ser crucificado. Ele chama seus discípulos e ele solta essa frase assim, ó, puf. Ele fala para eles, olha, algo que não vai gerar aplauso, admiração, batismo com fogo. Não, Jesus fala o seguinte, ó, se alguém pecar contra você, perdoa. E até aqui, beleza. Só que aí ele continua falando algo terrível para muitos. Ele diz, se essa pessoa fizer isso 7 vezes no dia, e nas 7 vezes ela voltar e te pedir perdão, perdoa de novo. Perdoa as 7 vezes. Então a pessoa no mesmo dia, 7 vezes pisou no seu calo. E Jesus disse que se ela voltar 7 vezes e dizer, me desculpa, você tem que perdoar. Nesse momento,
os discípulos eles entram em colapso, que é mais ou menos o que a gente pensa quando alguém diz isso para a gente, porque parece ser impossível fazer isso. E eles falam para Jesus: Jesus, aumenta a nossa fé. Esses discípulos viram muita coisa na vida. Eles viram mortos ressuscitar. Eles viram paralíticos andar. E em nenhum desses momentos eles pediram para Jesus aumentar a fé deles. Mas quando Jesus disse: se eles vierem 7 vezes fazer mal a vocês no dia, e 7 vezes pedir perdão, aí eles falam: aumenta a minha fé. Por quê? Eles estão falando: isso eu não consigo. Isso para mim é difícil. Isso para mim é muito complicado. E aqui eu quero conversar com você, porque o maior desafio da fé não é crer em Deus. Eu não tenho dúvida que você crê em Deus. O maior desafio da fé é continuar limpo, mesmo quando alguém fere você. É continuar limpo quando alguém joga sujeira em você. Quando Jesus diz: se te magoarem 7 vezes no dia, e 7 vezes te perdoar, perdoe a 7. Porque existe uma isca invisível, uma isca que ninguém gosta de falar. Jesus usa a palavra ofensa. A ofensa no original quer dizer escândalo. E se a gente for aprofundar esse escândalo, não é aquele escândalo de emoção, não, é um mecanismo escandaloso que entra na alma. É como se fosse um gatilho, uma armadilha de caça, onde o caçador ele esconde bem a armadilha e camufla aquela armadilha colocando uma isca nela. Então a presa não sabe o perigo que está correndo, mas ela é atraída por uma isca. Assim como o peixe ignora o anzol porque tem uma minhoca. Assim como o cervo ignora a armadilha porque tem fruta sobre ela. Assim como um passarinho ignora a arapuca porque tem alpiste ou porque tem algum tipo de alimento. Existe uma armadilha com iscas. E assim como um animal não vê, só vê a isca, a gente cai nesta armadilha. A ofensa, ela nunca parece ser uma armadilha, porque a gente sempre acha que tem razão. Ela não parece uma armadilha, mas ela destrói. Eu não me sinto errado quando fico ofendido. Eu não me sinto sujo, eu me sinto justo. Eu me sinto justo, é justo. E aí tem um problema, porque agora eu tenho um motivo para estar assim. Eu tenho uma razão. O que fizeram foi injusto, e é exatamente por isso que você cai. É exatamente por isso que Jesus diz: olha, se pisarem na bola com você 7 vezes por dia, e essa pessoa vier se retratar, dê a ela os 7 perdões que ela precisa. Porque você tem que se manter limpo. Você precisa de uma boa cabeça. Você precisa, você não pode cair. O que Jesus está dizendo é que nem toda prisão parece uma prisão. Tem prisão que não parece prisão. Parece tribunal, parece que você está com a faca e o queijo na mão. Olha o que Paulo diz a Timóteo na sua segunda carta, capítulo 2, verso 26. Para que assim voltem à sobriedade e escapem da cilada do diabo, que os aprisionou para fazerem a vontade dele. Voltar à sobriedade, voltar a um pensamento livre, escapando da armadilha do diabo. Lembrem-se, Satanás arma armadilhas, e o princípio de uma boa armadilha é que a presa não veja, que a presa caia nela sem perceber. Então você acha que tem tudo detectado no radar da sua vida? Você acha que todos os perigos que você corre estão ali dizendo perigo, 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 perigo? Claro que não. As maiores armadilhas da sua vida
estão descamufladas por iscas. E o pior, tem gente nesta reunião, talvez em casa, achando que está certa, quando na verdade está presa. Achando que tem razão, quando na verdade está preso. Mas o Espírito Santo está aqui. Se esse é o ano da sabedoria, nós vamos aprender a pensar não como querem que pensemos. Vamos pensar como Deus quer que a gente pense. Eu não quero viver uma vida normal, eu quero viver uma vida sobrenatural. E a Bíblia diz, não se amoldam ao padrão desse mundo, mas transformai-vos pela renovação do seu entendimento, para que você aprenda a desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O nível mais perigoso da prisão é quando você chama de justiça aquilo que te prende. É justo eu sentir isso, é justo eu reagir assim, é justo eu falar com aquela pessoa desse jeito, é justo. E isso não é justiça, isso é prisão. É justo eu desistir, é justo eu fazer cara feia, é justo eu me rebelar, é justo. Isso não é justiça, isso é prisão. Não adianta crer em Deus. Seu desafio é se manter limpo, é se manter leve, é se manter sóbrio, para não cair numa armadilha. Porque tem gente que está preso e sabe que está preso. E quando você sabe que está preso, você quer sair de lá. Quem sabe que está preso, luta para se livrar das correntes. Mas tem gente que está preso e acha que está certo. E quem está preso e acha que está certo, nunca luta para sair. Muito pelo contrário, se aprofunda ainda mais na crise. Quem nós somos nesta manhã? O que estamos fazendo com a nossa vida? O que estamos fazendo com o dom perfeito da vida que Deus nos deu? O que estamos fazendo com a liberdade que o Espírito Santo nos dá? O que estamos fazendo com o sangue de Jesus? Para onde estamos colocando nossa cabeça? O que estamos fazendo com as nossas reações? E Jesus revela o processo. Por que que Jesus manda você perdoar 7 vezes o camarada que te feriu 7 vezes no dia? Para quê? Porque se você se ofender, você não para na ofensa. A ofensa tem 3 estágios: você se ofende, você trai e você odeia. Esse é o processo da ofensa. Você se ofende, se enche de justiça, você trai. O que é trair? Você se volta contra aquele que te ofendeu para trair a confiança. Então você fala mal. Se tem segredo, você conta. Se pode acusar, você acusa. Você quebra a lealdade. E depois você nutre o ódio. Você trabalha militando contra aquele que te ofendeu. A ofensa é uma desgraça. Só que o ódio não acontece do dia para a noite. Ninguém começa a odiar alguém do nada. É um processo lento, de uma ferida que eu decidi não tratar, de algo que eu decidi não levar a Deus. Me sujaram e eu me mantive sujo. E agora meu lar é um lar ruim. O clima é pesado. Eu sou uma pessoa pesada. Eu sou uma pessoa difícil. Porque na verdade, eu estou preso. Estou preso por uma isca. Toda pessoa amarga um dia foi alguém ferido, que decidiu não perdoar. Toda pessoa ranzinza, toda pessoa chata, metódica, toda pessoa que tem algo que fala, não vou aceitar, é uma pessoa ferida, que decidiu deliberadamente não perdoar. Como é que você está nesta manhã? O Espírito Santo está falando com você. Porque nossas orações são bonitas, nossas orações pedem coisas, nossas orações pedem avivamento. E Deus está dizendo, se você não perdoar aquele que te ofendeu, eu não posso perdoar você. Assim é a oração do Pai Nosso. Nós queremos avivamento, queremos coisas. Eu quero também, mas nossa alma é pesada, é suja. E a Isaías 59 diz que as nossas iniquidades é como um muro que me separa de Deus. Eu tenho que escolher onde eu estou. Eu tenho que escolher se eu estou preso e quero sair, ou se eu estou preso e estou dizendo, isso aqui é justiça. Em 2 Coríntios capítulo 10, verso 5, Paulo vai dizer algo poderoso. Destruímos argumentos de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento para torná-los obedientes a Cristo. Paulo está dizendo, tudo que aparece na minha cabeça, tudo que aparece contra a vontade de Deus, eu destruo.
tudo que aparece contra a vontade de Deus, eu levo esse pensamento cativo, porque a minha prioridade é obedecer à vontade de Deus. Paulo está dizendo, eu tenho um pensamento estabelecido, eu escolhi viver um jeito de vida que agrada ao meu Deus, e não à minha carne. Eu escolhi viver uma vida leve, uma vida limpa. Eu escolhi, porque a ofensa não fica no coração, a ofensa muda a lógica do pensamento. Não, a ofensa não é só aquela raivinha, a ofensa vai mudando o teu olhar, a ofensa vai mudando a tua reação, a ofensa vai mudando a tua percepção. É como um óculos com outro grau, você via coisas de um jeito e agora a ofensa modela o seu olhar, modela a sua percepção. Aquilo que antes era uma oportunidade, agora é um lamento. Aquilo que antes era uma alegria, agora é um tormento. Aquilo que antes era uma chance de viver, agora é um desânimo, porque a ofensa vai modelando o seu coração. Eu não confio mais em ninguém agora, mas em ninguém. Eu desconfio de todo mundo, ninguém vale nada, ninguém presta. Eu estou ofendido, e a ofensa vai modelando. A ofensa vai dizendo, todo mundo me decepciona. Será mesmo? Não, todo mundo me decepciona. O ser humano não vale nada. O ser humano é um negócio terrível. O ser humano não vale nada. Puxa vida, será que realmente todas as pessoas não valem nada? Será que não tem ninguém bom? A ofensa me faz andar na proteção. Tudo eu quero me proteger agora. Medo de todo mundo, medo de falar, medo de me expor, medo de fazer parte de um grupo. E sem perceber, eu deixo de amar. Veja que Jesus disse que no final dos tempos surgiriam falsos profetas, muitos enganariam, e tudo isso ia gerar um problema. O amor de muitos esfriaria. É isso, o amor se esfriando, uma alma seca, não há nada mais. O amor se esfria sem perceber, e não é que você vira uma outra pessoa, você só vai diminuindo, você só vai murchando, você só vai morrendo, só vai tornando-se uma versão pior, uma versão horrível. Mas Satanás hoje vai ser colocado debaixo dos nossos pés, porque eu não vou diminuir, eu não vou morrer, eu vou me levantar. Meu irmão, você precisa entender que 7 vezes por dia a mesma pessoa pode fazer isso com você, mas você tem que dizer, eu creio tanto em Deus, que eu vou me manter limpo, está tudo bem, eu te perdoo. Esse é um desafio, e temos que falar hoje como os apóstolos, Senhor, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé, aumenta para me manter limpo, aumenta para manter minha cabeça no lugar. Isso é tão perigoso, porque você não perde o amor de uma vez, você começa a economizar o amor, você começa a se tornar uma pessoa fechada. Mas o Evangelho é sobre expansão, o Evangelho é sobre pregar, o Evangelho é sobre sair das 4 paredes e expressar ao mundo o que é a vida cristã. O Evangelho é sobre uma alegria que não vem da terra. O Evangelho é sobre ter uma paz que excede o entendimento. O Evangelho é anunciar boas novas de salvação ao perdido. Então Satanás não precisa te tirar da igreja, ele só precisa fazer você morrer na igreja. E se você for um crente morto, ele cumpriu o seu propósito, porque um crente morto não exala nada. Um crente morto, ao contrário, fosse melhor estar num bar, fosse melhor estar numa biqueira, porque quem olha para quem está numa biqueira e no bar diz assim, esse camarada ele está longe. Mas quando ele olha para alguém que vem à igreja, e a gente posta foto, e a gente compartilha vídeo, e a gente mostra o link, e quando olham para nós, não há nenhuma reação de fé, de alegria, de paz. Ao contrário, somos frios, o amor se esfriou, somos pessoas fechadas, aprisionadas, e cheias de senso de justiça, cheias de pedra nas mãos. Satanás diz, esse é o crente que eu gosto, é aquele que diz uma coisa e faz outra. Mas o Espírito Santo está aqui, nossa cabeça será liberada hoje. Querido, não é sobre se o que fizeram conosco é bom ou ruim, é sobre dizer, eu me manterei limpo. Levanta suas mãos e diga, Espírito Santo, eu me manterei limpo. Limpo, doa quem doer. Não chame de maturidade aquilo que é uma proteção. A gente precisa falar sobre isso. E eu me lembro de um personagem na Bíblia incrível, você conhece, o José, o filho do Jacó. O José que foi traído pelos próprios irmãos, o José que foi traído não por um inimigo declarado, mas foi traído por gente de dentro, gente de casa, gente que dorme na beliche de cima, na cama do lado. E eu aprendi uma coisa, que as maiores feridas, elas não vêm de quem está longe,
De quem está longe a gente nem liga. As maiores feridas vêm de quem tem acesso ao coração. É aí que dói. Agora você imagina seus irmãos, filhos do mesmo pai, sem nenhuma misericórdia. E não é só uma traição, é perder tudo. José perde tudo. Ele perde o convívio com seus pais, ele perde sua família, ele perde o seu futuro. Porque quem é vendido como escravo não tem futuro. Escravo não tem salário, escravo não tem direito, escravo não tem escolha. Mas ainda assim, José continua surpreendentemente obedecendo. Surpreendentemente, esse camarada, ele não se torna um revoltado, ele continua obedecendo. Pensa comigo, querido, são 12 anos. São 12 anos sem ver nada acontecer. São 12 anos que não acontece absolutamente nada. Não há nenhum sinal de que Deus vai fazer alguma coisa. Não há nenhum sinal que Deus vai ter uma virada para ele. São 12 anos. E todas as vezes que ele junta os cacos e vai fazer alguma coisa certa, alguma coisa pior acontece. Cada vez que no meio das pancadas da vida que ele toma, ele diz: eu vou fazer o certo, a vida dele piora. Quando ele diz não para a mulher de Potifar, dizendo: eu não vou me deitar com você porque você é casada, e eu não vou trair o meu senhor, a vida dele piora. Quando ele está dentro da prisão, e ele ajuda o copeiro, o padeiro, a vida dele piora, porque ele é esquecido. E esse é o teste mais cruel. O teste mais cruel não é sofrer, mas é sofrer fazendo o certo, mesmo quando você não vê Deus agindo. Você sofre e diz: eu vou me manter fiel a Deus, e não parece que Deus está fazendo nada. Nada. Eu sou fiel, eu tinha tudo para roubar e não vou roubar. E qual é o preço que eu consigo? O que eu estou vendo Deus fazer? Nada. Isso é evangelho. Não é essa barganha de dizer: se Deus fizer eu faço. José está dizendo: eu não nego meus princípios, eu não nego os meus valores. Essas pessoas não vão sujar minha vida. Eles são maus, eles são cruéis, mas eles não vão sujar minha vida. Eles não vão. Essa é a guerra interna de José. José não lutava contra pessoas, José lutava contra seus pensamentos. O maior desafio de José era o que acontecia dentro da cabeça, a cachola. Ele poderia pensar: se não fosse meus irmãos, minha vida poderia ser melhor. Irmãos desgraçados, irmãos vagabundos, malditos sejam meus irmãos. Ele poderia dizer: se não tivesse revelado aquele sonho para aqueles homens que vieram aqui na prisão, malditos sejam, deveriam ter morrido, eu ajudei-os e eles me traíram, não lembraram de mim. Se eu tivesse deitado com a mulher do Potifar, quantas coisas boas poderiam ter me acontecido. Poderia ganhar dinheiro, ser o amante dela, quantas coisas boas. Porque se Deus estivesse comigo, a minha obediência a Ele traria uma manifestação dele para mim, eu ficaria melhor. Mas a ofensa no acontecimento, ela começa e ela cresce na narrativa que você cria depois dela. Não é o momento do choque, sabe? Quando alguém te trai, quando alguém mente sobre você. Mas é que história você fica alimentando na cabeça depois que aquilo acontece. Você fica revirando a história, revirando. E você fica revirando e isso vai te ofendendo cada vez mais. Vai maquinando a sua cabeça para cada vez mais. Você fica sentado no sofá e revisita a história e passa de novo e não é justo. E cada vez Satanás vai te inflamando mais e mais ódio, e mais raiva, e mais ódio, e mais traição. E é o inferno, e aqui é o ponto. Todos nós temos uma liberdade de escolha. Por pior que seja o que aconteceu, você tem uma liberdade de escolha. Você pode escolher se tornar amargo, vingativo, frio, ou pode ser como José, escolher se manter obediente a Deus e manter-se limpo. Eu vou te dizer uma coisa: ninguém pode parar o plano que Deus tem para você. Ninguém pode parar o plano que Deus tem para você. Mas você pode se desqualificar tanto emocionalmente que você impede que esse plano aconteça. Você pode piorar tanto na cabeça, você pode ficar tão complicado. O plano é perfeito, mas emocionalmente você está desqualificado. O plano é lindo, mas você está emocionalmente despreparado. E Deus diz: com essa cabeça, reagindo desse jeito, eu não tenho como te colocar no plano. Você precisa tratar isso. E se você não tratar, eu não revogo o plano, mas você não entra no plano. Então eu tenho uma boa notícia para você: Deus não se arrependeu de você. Eu tenho uma notícia para todos nós aqui: o plano de Deus está intacto.
Agora, a minha reflexão não é se Deus vai me abençoar ou não. A minha reflexão é, a minha cabeça está qualificada para viver o que Deus tem para mim. A minha cabeça está qualificada para viver os milagres que Deus tem para mim. Eu estou com uma cabeça livre, porque se a minha cabeça estiver desqualificada, eu não vou viver os planos. Eu pergunto para você, os irmãos de José pararam os planos de Deus para José? Claro que não. A prisão parou os planos que Deus tinha para José? Claro que não. A injustiça que ele sofreu parou os planos que Deus tinha para José? Não. O que poderia parar José? A isca. Só a isca da ofensa. E como ele não mordeu, ele não caiu na armadilha. E quem não morde a isca da ofensa, o plano de Deus acontece. O plano de Deus acontece. Não foi o poço o desafio de José. Não foi a cova. Não foi a prisão. O maior desafio de José foi continuar falando bem de Deus, mesmo quando nada parecia bom. Continuar falando bem de Deus, mesmo quando nada parecia ser bom. Você tem essa capacidade? Sua vida está horrível e você continua falando bem de Deus. Sua vida está destruída aos olhos dos homens e você continua falando bem de Deus. Você está sendo injustiçado e você continua falando bem de Deus. Esse é o José. Se você quer viver milagres, olhe menos para óleo ungido. Olhe menos para rituais espiritualistas. Suba menos ao monte. Se preocupe menos onde a Bíblia está aberta no meio da sala. Se preocupe menos em pegar fila de profetas. Olhe mais para dentro de você. Olhe mais para a sua cabeça. Observe sua boca. E veja se você tem falado bem de Deus, mesmo em momentos que nada vai bem. Porque isso torna você apto a viver aquilo que Ele planejou para você. A nossa maior isca que o diabo tem trabalhado é um coração ofendido. Mas o Espírito Santo não está pregando para te informar apenas, Ele está pregando para te libertar nesta manhã. Nós vamos sair desta reunião habilitados para viver as promessas e os planos de Deus. Nós vamos sair desta reunião liberados para viver limpos, com as mãos limpas, com o coração limpo e com uma mente oxigenada nas promessas de Deus. Eu não sei o que você está enfrentando, mas eu estou dizendo hoje, Deus é fiel, mesmo que eu não veja absolutamente nada sobre sua fidelidade na minha vida, mesmo que aparentemente o que eu estou vivendo é injustiça, mas Deus é fiel. Essa é a luta entre a carne e o espírito, essa é a luta entre o natural e o sobrenatural, essa é a luta sobre homens comuns e homens que nasceram para reinar com Deus. É sobre quando eu olho e digo, não é possível que eu esteja vivendo isso, parece que Deus não me ama, mas eu olho para tudo isso e digo, Deus é fiel. Não estou cheirando com o cheiro que queria, não estou tendo a vida que queria, não estou vestido com a roupa que queria, não estou convivendo com as pessoas que queriam, mas eu olho para a minha raiva, eu olho para o ódio que está querendo brotar e eu digo, calem a boca, porque Deus é fiel. Calem a boca, porque Deus é fiel. Você pode levantar as suas mãos e gritar bem alto que Deus é fiel. Você pode olhar para toda a sua vida agora e dizer que Deus é fiel. Você pode olhar para todos os seus desafios e dizer que Deus é fiel. Você pode olhar para tudo aquilo que tira a sua paz e dizer, Deus é fiel. Porque por mais que as coisas não estejam boas, eu vou continuar falando bem de Deus. Eu não vou me voltar contra Deus, eu não vou resmungar, eu não vou murmurar. As coisas não estão boas aqui, mas o meu Deus é bom, o céu é bom, Deus é bom, a palavra é boa, e eu vou viver a vontade de Deus. Onde eu estiver, eu vou viver a vontade de Deus. A vontade de Deus. A vontade de Deus. A vontade de Deus. Se alguém puder dizer, pastor, defina a maturidade. Maturidade é você sustentar a verdade, mesmo sem nenhuma evidência. É sustentar a verdade, mesmo quando você tem todos os motivos do mundo para se entregar a uma mentira. Foi ferido, injustiçado, escuta com maturidade. O que fizeram contra você não define o seu futuro. O que você faz com isso define o seu futuro. 7 vezes, 7 perdões. Você pode hoje escolher se tornar uma pessoa fechada, uma pessoa endurecida, protegida, inacessível.
pronta ao ataque. Ou você pode escolher ser livre. Você pode escolher ser inteira de novo, ser limpa. Você está num ambiente espiritual. Acaso há algo que seja impossível para Deus? Mas Deus está te colocando hoje à frente de duas situações para você escolher. Você não consegue viver o plano dele, desqualificado emocionalmente. E ele não tem problema com a bagunça da nossa cabeça, desde que eu queira que ele arrume. Tem gente aqui presa por algo que aconteceu há anos. Já passou muito tempo mesmo. E isso ainda governa você. Isso ainda mexe com você. Você revisita constantemente esses lugares. Você vai lá e passa tempo lá. Você fala que superou. Não superou não. Você só aprendeu a conviver com isso. Ainda está lá. Ainda fede. Ainda fala com você. Mas para todo mundo você diz: estou curado. E você sabe que isso é mentira. Mas hoje Deus está confrontando isso. Hoje Deus está te chamando para uma conversa pessoal. Não é sobre quem errou com você. É sobre quem você está se tornando por causa disso. Quem você está se tornando por causa disso. Olhe no espelho. Olhe quem você está se tornando. Olhe a pessoa diferente que você está se tornando. Olha a sua forma de viver. Olhe as suas palavras. Olhe as suas reações. Não é quem fez algo, é quem você está se tornando. A ofensa, ela é inevitável. Vão ofender você. Hoje, amanhã, depois de amanhã, daqui 5 anos, daqui 10 anos, a ofensa é inevitável. Satanás vai pôr iscas o tempo todo. Mas viver preso não é. É uma escolha. E eu quero encerrar dizendo que quem decide não carregar uma ofensa, descobre o que poucos vivem. Quem escolhe não carregar uma ofensa, descobre o que raros homens e mulheres vão descobrir. E o que é, pastor? O que tentaram usar para te ferir, Deus reverte para te preparar. Quando você não deixa a ofensa te pegar, a arma do inimigo se torna capacitação na sua vida. Você surpreendentemente cresce, melhora, capacita. Esse é um milagre de quem reage diante de Deus e não morde a isca. Eu encerro pedindo para você ficar em pé nesse instante. Feche os teus olhos, por favor. Você que está em casa também. Porque isso aqui não é sobre quem errou com você. Não. É sobre o que ainda está preso dentro de você. Você já explicou. Você já se justificou. Você já contou isso 1000 vezes. Mas ainda manda em você. Governa você. E hoje o Espírito de Deus está passeando aqui. Deus não está discutindo com você quem tem razão. Deus não está discutindo quem está certo. Deus está te chamando para a liberdade. Ei, discípulos, prestem atenção. Se alguém ferir você 7 vezes no dia, a mesma pessoa, e ela vier te pedir perdão 7 vezes, você perdoe ela. Deus está te chamando para a liberdade. Repita comigo com os olhos fechados: eu não vou mais carregar isso. Pense o que é, o Espírito está mostrando a você. Fale de novo com toda a firmeza espiritual: eu não vou mais carregar isso. Você tem que dizer para o Espírito Santo com verdade, ok? Não adianta você dizer só porque eu estou pedindo para você repetir. Você tem que estar disposto mesmo a soltar. Então diga de novo: eu não vou mais carregar isso.
no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti